todos sabem que nós estamos em fase de acomodação, então sem muitas novidades que façam tanta diferença assim no andamento do processo em termos de uma volta iminente. Portanto, não se justificaria eu ficar toda terça e quinta aqui com vocês para dar notícia de que nada está acontecendo. E olha que mesmo sendo semanal, continua assim, que temos pouquíssimas coisas, ou quase nada, para se falar a respeito da situação da empresa, que parece estar encantada, as coisas não caminham, né? Até porque esse andamento jurídico, jurisdicional, enfim, como preferirem, ele obedece a ritos que nem sempre vão de encontro com as nossas necessidades de urgência, de soluções, enfim. A justiça, ela não se preocupa tanto com essas questões, ainda mais no Brasil, como todos sabemos, né, no nosso sistema, muito menos ainda. Eles vão de maneira bem calma, tranquila, deixando todo mundo fazer as acusações e as defesas, né, de maneira ampla, para que no futuro ninguém reclame que teve, melhor dizendo, seus direitos violados nesse sentido. Embora todos nós saibamos que estão sendo violentados em nossos direitos nesse caso. Mas, enfim, isso são outros 500 que somente a justiça é quem vai poder dar cabo, poder dar solução. Não é? E sendo assim, as reuniões continuarão sendo hebdomadárias até que se chegue a uma solução definitiva ou algum tipo de solução que dê um norte de fato para todos nós, para que possamos, né, enfim, tomar as nossas medidas na vida aí, para tomar os nossos caminhos, né? Mas eu não tenho nenhuma dúvida, por isso estou aqui, com esse símbolo aqui por trás, né, o nosso estúdio de transmissão, por isso que eu estou aqui firme e forte, dizendo para vocês, não é fácil, temos uma jornada pela frente ainda, não tenho perspectiva de uma volta muito iminente, muito próxima, sinceramente falando. Não vejo dentro das formalidades que se desenham, que se desenrolam, não vejo a menor possibilidade nesse momento de uma volta tão próxima. É claro que também não vejo algo de maneira tão distante assim, mas como todos sabem, a empresa perita está cuidando do caso nesse foco, de fazer a análise da empresa e provar que a empresa é lícita, não é? Ainda que contratada pela outra parte, paga pela empresa, pela Impactus, no caso do Brasil, não é? Essa empresa pediu um prazo de 120 dias, que é a Ernst Young. Então ela pediu 120 dias, e esses 120 dias vão findar lá por volta do dia 20, 21, Carlos Costa falou recentemente, nesse último vídeo que ele fez, que seria dia 16, enfim, de outubro. Então será após o pleito. E aproveitando, já quero emendar em fazer um comentário absolutamente que considero corriqueiro, já que todos já devem estar sabendo, que é a candidatura do Carlos Costa, nosso diretor de marketing, ao pleito, nas próximas eleições, ao pleito agora do dia 5 de outubro, se não me falha a memória. Eu vou até consultar se é 5 ou 6 de outubro, para poder dar a notícia com precisão, setembro, outubro, dia 5 de outubro, em que teremos as eleições no Brasil para a presidência da República, teremos eleições para governador, enfim, deputado federal, deputado estadual, que são essa esfera política mais, digamos, geralzona, aquela mais macro, por assim dizer, E daqui 2 anos teremos os pleitos municipais, que existe essa alternância no sistema brasileiro aí, legislativo, enfim. Então nós teremos aí as eleições dia 5 de outubro. E a perícia terminará depois do dia 5 de outubro. Então tudo tem uma estratégia, um porquê, uma razão, E aí tudo vai depender se terá primeiro ou segundo turno. Então, olha, gente, é tudo dentro do encaixe, vai depender muito da diferença de votos e muita coisa pode acontecer. Se a diferença de votos for pequena, nós teremos aí
uma mesa ampla de negociações. Não é? Por que eu digo isso? Porque, como todos sabem, o Carlos Costa saiu candidato, não é? Concretizou sua candidatura em função dessa questão aí, até da perícia, né? Porque senão teria que cuidar da volta da empresa, se organizar, não teria tempo para cuidar dessa base eleitoral, por assim dizer. Então, ele se candidatou a deputado federal, né, pelo estado do Espírito Santo, e vamos tecer comentários a respeito do que isso representa. Tenho recebido inúmeras perguntas a respeito disso, se eu poderia votar, né? Eu posso votar no Carlos Costa, mas eu estou em outro estado, como é que eu faço? Alguns afirmaram, não, como é federal eu posso votar. Não funciona assim. Né? A federação tem os seus estados, né, espalhados aí, enfim, e cada estado vai lançar, conforme o seu número de eleitores, né, tem uma certa representação tanto no Congresso Federal quanto no Senado Federal. Vamos ficar aqui na esfera legislativa, né, embora tenhamos eleições para cargos executivos, né, de gestão do Estado e do governo, por assim dizer, tanto no âmbito, na esfera estadual quanto na esfera federal. Na federal, estamos falando de presidente, e na estadual, estamos falando aqui de governadores. Ok? Então, nesse sentido, cada estado tem a sua representação, né, os seus deputados, enfim, conforme a proporção aí dos seus eleitores. Não é tão representativo assim, porque existem estados pequenos que têm uma força desproporcional perante outros estados mais potentes, por assim dizer, que têm o objetivo justamente de criar um certo equilíbrio, né, de forças legislativas para que esses estados pequenos não fiquem, melhor dizendo, não fiquem dominados, por assim dizer, como era a época em que havia a política do café com leite, isso no século passado, lá pela década de 20, 30, em que se elegia sempre um presidente do Brasil que era de Minas e alternava com um presidente de São Paulo, que era justamente grande produtor de café, que era São Paulo, e leite, que era Minas Gerais. Por isso que chamava política café com leite. Então havia essa alternância de poder, não é porque já existia algo pré-combinado, por assim dizer, não é? E quem rompeu com essa sequência foi justamente Getúlio Vargas, que foi eleito, ele era do Rio Grande do Sul. Não é? E aí culminou com a ditadura getulista, e por aí vai, são outras histórias, coisas do Brasil, que quem tiver interesse, é muito interessante essa passagem histórica, que explica muita coisa do Brasil, não é? E vocês poderão entender. O que eu quero dizer? Que para amenizar isso, o nosso sistema tem, digamos, essa diferença, né? Essa tentativa de equilibrar. Só que isso também tem um efeito colateral, por assim dizer, porque os estados que têm maior número de eleitores, eles são menos representados, na sua proporcionalidade, embora se preserve aí um certo poder, digamos assim, não é, de influência dos estados menores. Então existe aí um amparo, por assim dizer, não é, digamos, das minorias, ok? Não é? Mas isso também tem um outro lado não tão bom assim. E quero dizer ainda com isso, que você vê a força que tem o estado do Acre, não é? Diante dessa, não tem nada a ver com política isso, mas estou falando da questão jurídica, né? Olha só como a política é forte no Acre, né? Porque sabemos que o nosso caso, eu já repeti isso inúmeras vezes, desde o ano passado, nas minhas conversas, digamos, privadas com os amigos na internet, com os amigos que me relacionam aqui na Telex Free, enfim, não é? Todas as pessoas que fazem parte da equipe, a gente, quando toca nesse assunto, nas palestras que já fiz na época, fui no Nordeste, né? Fui até Recife, lá perto do estádio, né? Fazer lá uma palestra na época, e toquei muito nesse assunto, né? São Lourenço da Mata, para ser exato, e eu toquei muito nesse assunto a respeito dessa questão que ela tem. Eu sempre brinquei com o princípio de Pareto, 20-80, então ela tem 20% de motivação jurídica, por assim dizer, né, de fundamentação jurídica, não digo nem razão, e 80% de razões políticas.
não é? Tanto sob o ponto de vista econômico quanto político mesmo, né? Que uma coisa sempre é atrelada à outra, é óbvio isso, sempre foi, sempre o será. A política é comandada, ela é movida, ela é manipulada, ela é, digamos, gestada, né? Enfim, ela nasce diante dos interesses, dos lobbies, dos interesses econômicos. Isso ninguém tem dúvida, não é? Porque se assim não fosse, não se fabricaria Coca-Cola no Brasil, não se venderia e fabricaria Coca-Cola no Brasil, porque todos sabemos que a legislação proíbe a utilização de qualquer substância derivada da folha de coca, e ninguém consegue barrar isso, porque isso significa muito dinheiro, e quem peita isso corre risco de vida, pode acreditar. Não se preocupem, não tirem conclusões, porque o Brasil é assim, porque isso é em qualquer lugar do planeta, né? As forças políticas e econômicas dominam mesmo, e por isso, agora eu vou emendar, é necessário que nós nos façamos representar. Aonde? Nos locais aonde existem essa efervescência política, não é? Onde o olho do furacão se constitui de fato, né? Para desencadear os acontecimentos, não é? Que no caso da empresa Impactos, que é representante aqui da Telex Free no Brasil, está sofrendo aí a duras penas em função desse tipo de desfecho. Isso é muito natural, pessoal. Não estou contando nenhuma novidade e nem descobrindo o Brasil aqui, não. Quem lê um pouco ou lida com política, como é o meu caso, já há muitos anos, compreende essa mecânica, ela é perniciosa, e isso não poucas vezes nos dá um sentimento de impotência muito grande, porque existe toda uma encenação, não é, por parte dos deputados, né, esses legisladores, né, que estão por aí, em que estão interessados nos interesses do Brasil, que querem... Isso aí conforme as ferramentas vão aparecendo, que eu quero dizer ferramentas no sentido de necessidades da população, eles utilizam isso para interesses próprios. Por exemplo, né, em nossa cidade, aqui em São Bernardo do Campo, nós tínhamos a necessidade de um hospital público, e quem que não sabia que é necessário o hospital público? E aí, com o advento da entrada do mesmo partido que governa o Brasil, que atualmente também gerencia, cuida da nossa cidade, criou-se uma ponte, e as coisas começaram a acontecer. Não é? E o argumento é justamente esse. Nós temos acesso às verbas e tal. E isso vira uma ferramenta, meu amigo. Ferramenta do quê? De uma série de coisas que nós conhecemos, que eu não preciso ficar dizendo aqui, porque aqui ninguém é bobinho. Não é? Haja vista o que já aconteceu na construção dos estádios, e por aí vai. Isso vai muito longe, e é muito sério. Não é? As empresas, né, não é nem PPP, né, que são aquelas associações, né, do público com o privado, né, enfim, não é nem isso. Não é nem disso que falo aqui, porque o Estado, ele não faz as obras. Vai construir uma estrada, ele abre uma, aspas, licitação, né, a famosa licitação, que nada mais é que um jogo de cartas marcadas, né? Também não estou contando nenhuma novidade. E isso não é uma descoberta, e também não é nenhuma invenção atual dos últimos 10 anos, não. Isso já vem no Brasil de longa data, muito antes até da fundação e da existência dos partidos atuais que aí estão. Então isso é muito arraigado, não só aqui, em tudo quanto é lugar. Evidentemente que países mais desenvolvidos têm ferramentas, têm desenvolvimento cultural, moral, acima do nosso aqui no Brasil. E é evidente que eles tratam isso de maneira diversa, conseguem coibir com a severidade das leis, com a aplicação da fiscalização de fato eficiente, e tudo isso contribui para minimizar esse tipo de questão, não é? Dentro dos estados, no sentido de país, mais desenvolvidos. O Brasil, como todos sabem, é um país subdesenvolvido, que hoje é taxado como em desenvolvimento, é um país que faz parte de um bloco econômico chamado o famoso BRIC, não é? Que é Brasil, Rússia, Índia e China, e que ainda não tem o desenvolvimento, sob o ponto de vista
de gestão pública, né, adequado à realidade do desenvolvimento necessário para se atingir um patamar de país desenvolvido. E não o fará com essa política que hoje existe, de não tem a menor possibilidade, onde se tenta estatizar tudo que, de maneira escondida, através de fumaças, de leis e tal, do jeito que estão fazendo, nós não vamos chegar em lugar nenhum. No rumo ao desenvolvimento. Vai demorar. Ouvi ainda outro dia que para nós chegarmos ao desenvolvimento econômico, isso é especialista falando, não é Carlos Castilho, não. Para nós chegarmos perto, ok? Perto do desenvolvimento que experimenta hoje a Alemanha, foi nosso algoz aí que nos brindou aí com a chuva de bolas, 7 gols contra a seleção brasileira aí, recentemente, para acabar com o pão e circo, acabou finalmente, e embora todos nós não quiséssemos isso, somos brasileiros e sempre torcemos pelo nosso futebol, mas se revela cada vez mais algo que não dá mais para acreditar, na lisura de tudo que acontece, haja vista tudo que está se desenrolando aí em relação a isso, enfim. Mas nós precisaremos de só 30 anos de desenvolvimento mesmo, não nesse ritmo que está, hein? Precisa melhorar, porque o último IPCA que foi divulgado, que foi anteontem, que deu 0,40% de inflação nesse mês, nós estouramos aí o limite máximo da meta inflacionária permitida, que é altíssimo para os padrões de país desenvolvido. O nosso objetivo é 4,5% ao ano de inflação. E cria-se 2% como uma margem que permitiria, essa margem de segurança, que permitiria, digamos, uma flexibilização da questão econômica para se tomar determinadas medidas ou prever determinadas questões ou dificuldades. Então, se admitiria 6,5% de inflação ao ano, pois com essa nova inflação dos últimos 12 meses, estouramos os 6,5% nos últimos 12 meses. Isso já é um sinal que daqui a pouco esse negócio aqui vai explodir. Não vai ter quem segure. Não vai dar para bancar e subsidiar e mascarar a gasolina ad eterno. O preço da gasolina, dos combustíveis, no caso, estou falando gasolina, mas os combustíveis de maneira geral, que tem um reflexo muito forte na questão inflacionária, porque é um efeito cascata, aumenta a gasolina, aumenta o diesel, aumenta o custo do transporte, do caminhões, que infelizmente no Brasil nós temos essa cultura equivocada, não se investe nas formas de transporte mais baratos, como a forma hidroviária, por rios, não se investe em ferrovias, tudo um caco. Então tudo é na base do caminhão. Então aumentou o preço do diesel, meu amigo. Aí aumenta o preço do arroz, o preço do feijão, do tomate, enfim, a cesta básica vai lá para cima. Então, artificialmente, estão segurando tudo. Até as eleições, fiquem tranquilos. Depois disso, nós vamos pagar o preço. E entre quem entrar, hein? Se continuar o governo atual ou mudar o governo, não vai dar para represar isso para sempre. Então, qual que é a fórmula do governo? É segurar. Se eleger, vai ter que, olha, o remédio amargo, vai ter que ser assim. Não vai aguentar. Por mais que nós tenhamos aí 300 bilhões de reservas, não adianta. Não tem como segurar. Chega uma hora que vai estourar. Isso é uma bolha inflacionária que estão segurando na marra. O discurso que existe é outro. E se entrar outro governo, vai ter que soltar, não vai ter jeito. Não dá para manter essa imagem artificial do país. Se preparem que vem chumbo grosso aí na frente. E, sendo assim, quem entrar vai colher. Então, aí o governo perdendo agora, vai entrar o outro e vai acontecer o pior, que não tem jeito, alguém vai ter que abraçar isso, e aí vão falar, bem feito, vocês não votaram no outro? Se estivéssemos aí, não ia acontecer isso. É uma grande mentira, tá certo? E a estratégia hoje é a seguinte, se o governo perder na esfera executiva, o plano é eleger o máximo de legislativo possível, de gente do poder legislativo, deputados, senadores e tal, que apoiam o atual governo, para poder, então,
fazer com que eles detonem o próximo governo. E assim, daqui a 4 anos, eles voltariam no poder, porque o próximo governo, em tese, não teria fôlego, não teria formas de governar. Enfim, é uma situação, só estou assim, de uma maneira bem paliativa, bem superficial, pintando o nosso cenário e as suas possíveis consequências. Então, essas questões nós vamos colher. Tá? E por que estou falando de política hoje? É justamente porque nesse contexto se encaixa uma das candidaturas, que é a candidatura do Carlos Costa, que vai atuar no interesse do marketing multinível. Né? E é assim que é formado o Congresso. Existe a bancada ruralista, que cuida dos interesses das pessoas proprietárias de terras, produtores agrícolas. E é lícito, isso no mundo democrático é perfeitamente natural. Existe a bancada evangélica, que cuida dos seus interesses também, tem muita força. Existe, enfim, bancada das indústrias, e por aí vai. Então tem lobby de tudo quanto é forma, e eles são muito fortes. Né? Então, um dos ruralistas, que até pouco tempo atrás, né, era a Cátia Abreu, que liderava, sempre estava em evidência. Né? Na questão dos evangélicos, aí tem vários lá, né? Nós tínhamos o Crivella, que era senador, né, o Marcelo Crivella, e outros aí, enfim, vários aí, evangélicos, que sempre apareciam aí na mídia, né, defendendo alguma coisa, ou tinha o tal do Zé Feliciano, com as suas ideias, né, concordem ou não, mas ele representa aí esse setor evangélico lá, um pastor, enfim, e estava lá dentro, inclusive, cuidando do código de ética do Congresso. Então, senhores, nesse sentido, nós precisamos ter também, nos quadros do Congresso Nacional, pessoas, no plural, porque um só não vai conseguir, não. Não vamos nos iludir, achar que o Carlos Costa entrou, será a solução. Porque ele vai entrar lá, ele certamente fará parte, num primeiro momento, não é, do chamado baixo clero. Quem é o baixo clero? O baixo clero são aqueles deputados que não têm força política de liderança. Então eles ficam naquele limbo, vamos chamar assim, em que eles não conseguem atuar muito, porque eles são isolados e tal, tem aquele voto isolado, não recebe muita atenção, diferente dos líderes. Então quando você pega líderes da Câmara, né, aqueles expoentes dos partidos, quando você pega alguém da envergadura de um José Aníbal, não é, Aloísio, né, aquele senador aqui de São Paulo, quando você pega Suplicy, quando você... Enfim, vou citar vários partidos para não dar a impressão que está falando só de um partido ou outro. Mas são pessoas mais conhecidas, Delfim Neto, por incrível que pareça, Paulo Maluf, não é? Que é um criminoso condenado lá fora, e no país onde ele roubou, ele é livre, e se ele botar o pé fora do país, ele é preso. Só o Brasil é capaz de fabricar esse tipo de coisa mesmo. Pois bem, esses políticos, eles têm lideranças, têm seguidores, por assim dizer, pessoas que os ouvem atentamente, então eles têm muita força. Então esses são as pessoas que são chamadas nas negociações, nas conversas, enfim, que existem para tratar das questões legislativas do Brasil e do jogo de interesses. As questões que vão se defender das emendas, tudo lá é negócio, gente. Então, por exemplo, se eu sou um deputado federal aqui de São Bernardo do Campo, federal, saí de São Bernardo, mas represento o estado de São Paulo, é evidente e natural que eu vou cuidar dos interesses do estado de São Paulo. E por que estou falando isso? Somente os eleitores do estado de São Paulo é que vão poder votar em mim. Então, já respondendo aos amigos internautas, que ainda não tinham entendido isso, somente vão poder votar, não é, no Carlos Costa, quem tiver domicílio eleitoral no Espírito Santo. Ponto. Eu, estando aqui em São Paulo, em qualquer cidade do estado, eu não posso votar no Carlos Costa, que está lá no Espírito Santo, porque ele representa um outro estado. Então, qual é a nossa ideia? Não é? É justamente tentar capitanear aí um movimento, né, quem tiver essa possibilidade, de conversar com os amigos capixabas e pedirem, né, para que eles trabalhem em prol da eleição do Carlos Costa. Temos outros candidatos, o Roberto Duarte também, que é o advogado que cuida do caso da Telex Free no Acre, também é candidato a senador no Acre. Então nós precisamos, sim,
convocar, aí, conclamar aos nossos amigos lá do Acre, divulgadores, que façam esse trabalho para que possamos eleger o senador de lá, representando. Um senador tem força, vai poder ter acesso à tribuna, vai levar a público o nosso caso, não é? E vai conseguir fazer com que nós tenhamos voz, né? Para derrubar aí várias questões, não é? Que parte do senso comum ainda acha que a empresa é isso, é aquilo, e até hoje ninguém provou absolutamente nada. Nada. O que existe é uma forma deliberada e covarde de manter a empresa nessa situação que nos encontramos de paralisia. Nós estamos paralisados sem nenhuma prova. Primeiro atiraram, mataram a empresa, para depois vamos ver se é ou não é aquilo que nós imaginamos, que até agora ninguém provou absolutamente nada. Sendo assim, por isso que falo, precisamos nesse contexto, nesse caldo político complexo, que é muito mais do que tudo isso que eu disse aqui agora. Os bastidores, eu já nem posso falar a respeito, não é recomendável, pode acreditar. Então nós precisamos fazer com que as coisas comecem a mudar. E esse projeto político, em verdade, eu tenho participado dele, começou no ano passado. Não é? Eu também fui convidado pelo Renato Alves, que eu me filiasse a um partido, porque eu não sou filiado a partido nenhum, embora eu tenha sido coordenador de campanha nas 2 últimas eleições municipais aqui na minha cidade, né, meu cunhado saiu 2 vezes candidato a vereador, e conheci bem, um pouco mais, digamos assim, as entranhas da política, né, de como funcionam as coisas, né, como é que toca a banda. E não é agradável, tem que ter estômago, pode acreditar, tem que ter muito estômago. Estômago, coragem, muita frieza e muita calma. Então, nós precisamos encontrar aí esses representantes nos estados que precisam, sim, dar essa voz ao marketing multinível, representar esse segmento tão importante, né? Porque somente assim nós vamos conseguir efetivamente mudar alguma coisa, criar uma legislação, procurar separar o joio do trigo e, de fato, acabar com essa bandalheira que está acontecendo no marketing multinível. Empresas que abrem, o Ministério Público já nem precisa ir mais atrás. É tão escancarado que as empresas abrem hoje, passa 3, 4, 5, 6 meses, elas estão quebrando. Infelizmente, é isso que está acontecendo. Não é? Não vou citar nomes, eu acho que isso aqui é bobagem, porque nós sabemos aí dos últimos acontecimentos. Quem me assiste e faz parte, né, de alguma forma, imagino que a grande maioria, né, não são todos, evidentemente, que fazem parte da Telex Free, sabe do que estou falando, porque acompanha o marketing multinível, mesmo tendo outras atividades, de uma forma ou de outra tem acompanhado as notícias do dia a dia em relação a esse segmento. Sendo assim, nós precisamos até botar ordem na casa, acabar com essa farra do boi, de tudo que aparece é marketing multinível. Criam fórmulas e produtos que absolutamente não tem o menor sentido e vão jogando no mercado e pegando um séquito de seguidores, pessoas que precisam de uma renda extra ou porque vivem disso e daqui a algum tempo vão envolvendo outros. Eu só sei de uma coisa. E tá vendo esse logo que está aqui atrás de mim, né? Melhor aqui, né? Que eu estou contrário olhando para o vídeo, eu me atrapalho aqui, ó. Esse logo aqui, ó, é a única empresa que eu conheço que até o momento da sua paralisação funcionou como um relógio de maneira perfeita. Tinha problemas? Claro que tinha. Como todas as empresas, cresceu muito mais rápido do que ela foi capaz, né, de acompanhar aí a profissionalização da sua gestão, sem sombra de dúvida, e eles o sabem. Mas ainda com essas dificuldades, nunca deixou de pagar ninguém em dia. Né? Repito, só não receberam aquelas pessoas que deixaram de cumprir as premissas básicas do contrato. Então nós temos aí que formar aí, não é? De alguma forma. Então tem que formar aí um batalhão e de alguma forma fazermos parte e entrarmos no jogo que efetivamente eu tenho dito lá atrás, caralho, o jogo é jogado em outro lugar e de outra forma. E essa é uma das formas, essa vertente, é ter o trânsito dentro da política e ter acesso aos órgãos, né, porque aí deputado tem direitos
a ver coisas que nós, cidadãos comuns, não temos e tal, e para ver né, a transparência, aí eles vão ficar com um pouco mais de receio de fazer o que estão fazendo, essa covardia que estão fazendo atualmente. Não é? Então, precisamos sim mudar isso. Não é? E a única forma é através da política. Não é? Esse projeto, na verdade, esse movimento, pessoal, já começou no ano passado. E eu não me filiei porque estávamos naquela dúvida, vai, não vai, e passou a data. Porque a data era 5 de outubro. Então não é algo que se resolveu agora, porque tinha um limite de inscrição para você poder se candidatar a um pleito, não é, do ano seguinte. Você tem que ter um ano no mínimo no partido. Então, né, até o momento da eleição. Então tem uma data limite aí na legislação eleitoral. Então o prazo foi até o 5 de outubro, 4, 5 de outubro do ano passado. E aí acabou passando, a gente não sabia, eu, no meu caso, estava precisamente esperando um sinal da empresa, né, no caso lá do Carlos, para saber que caminho nós íamos tomar, e aí dentro desse caldo aí, dessa correria toda, acabou não tendo notícia e eu não me filiei a nenhum partido. Não é? E nesse sentido, não é? A ideia não morreu. Ele fez isso lá, o Carlos. Né? Então ele já tinha entrado no partido, não iria sair candidato, aguardando aí essa questão da empresa, da perícia e tal. E aí, como o prazo também para lançar a candidatura, aí já é outra coisa, tá? Para lançar a candidatura foi até o dia 30 de junho, saiu a decisão da prorrogação da perícia, não é? Foi concedido, que eu também disse aqui, antevi e previ, né, sem querer ser vidente, estava tão óbvio, e aí, já que se concretizou, Carlos resolveu sair como candidato a deputado federal pelo Estado do Espírito Santo. Não é? Então, eu peço a vocês, meus amigos, queridos irmãos aí do marketing multinível de maneira geral, porque embora nós representemos uma empresa específica que é a Telex Free, não quer dizer que se vá trabalhar em favor da Telex Free. Isso aqui não é candidato do grupo Coca-Cola, do grupo Telex Free. É evidente que nós fazemos parte de um segmento maior, que é o marketing multinível. Então, eu acredito que todos aí têm interesse. Né? Agora, quando eu falo do marketing multinível, é claro que tem uma visão muito abrangente, mas é uma visão abrangente acima da média. É uma visão moderna do que é marketing multinível. Não é somente o modelo tradicional que gasta sola de sapato e fere a legislação trabalhista, em que você tem vendedores de rua a custo social zero. Né? Então, você bate na porta vendendo determinado produto e a empresa vai te pagar em cima daquilo que você vendeu tão somente, não é? E você, a um custo zero social, ela tem um exército de vendedores, é uma maravilha isso. A melhor forma de se vender é essa mesmo, né? É fantástico, enfim. Mas aí é o que eu digo, não é só essa forma, existem outras formas, o mundo constantemente é mutável, ainda bem que o é, justamente, né, dessa forma que nós conseguimos evoluir muitas coisas. Hoje existe uma vertente de marketing multinível totalmente diferente, muito mais moderna, muito mais possível, né, porque existem outras ferramentas. Temos aqui a internet, lojas digitais, né, lojas, digamos assim, em que você possa fazer tudo pela internet, e hoje tem os borbotões, tanto no meio tradicional, quanto no meio do marketing multinível. Né? Então, por isso que essa representatividade, ela extrapola tudo aquilo que se conhece de marketing multinível para um sentido muito mais amplo, muito mais moderno. E a Telex Free, hoje, sabemos que é um divisor de águas dentro desse segmento, quer queira ou quer não, quer aceita e quer não, é contra a empresa ou não, se sente ameaçado ou não, pouco importa. O fato é que ninguém vai mudar essa realidade porque ela está posta e concreta. Então, mais do que, infelizmente, né, com esse lançamento dessa candidatura, com tudo isso que tenho visto, já vejo, é impressionante como existe um movimento antropofágico dentro desse segmento. Eu fico impressionado com essa ignorância. Quando eu falo em antropofagia, estou falando de o ser humano comendo o outro. Ou seja, dentro do segmento do marketing multinível, as pessoas se combatem, melhor dizendo, entre si. É o chamado que eu passei muito aqui na campanha que eu fui coordenador, não é? Nas duas campanhas, o chamado fogo amigo, meu amigo. O cara do seu próprio partido te ataca pelas costas covardemente. Eu sei muito bem o que é isso.
né, do partido que eu fiz a campanha aqui, nós fomos atacados literalmente pelas costas. Presencialmente era tapinha nas costas, e quando virávamos era apunhalada à vontade. E isso é muito normal, viu? Faz parte do jogo mesmo, precisa ter estômago, como eu disse no começo da minha fala. Ok? Então, acontece muito isso dentro do marketing multinível. As pessoas, ao invés de se unirem dentro de uma causa comum, parece que existe algo que tem a ver com a empresa. Então, por exemplo, se eu faço parte de uma empresa, por que as pessoas não admitem que possa ter outra empresa? Ah, mas eu vou perder para aquela empresa. Então, assim, a minha empresa é boa, mas aquela é pirâmide. Sempre. E isso é triste. Ou quando eles têm um modelo igual, parecido, sei lá, pegar duas empresas de venda diretas, não é? Aí, por exemplo, ou venda direta com clube de consumo, como alguns preferem chamar, e por aí vai. Aí o que elas fazem? Elas atacam o produto da outra. É assim, quando não é o modelo econômico, elas vão pelo produto. E isso não ajuda ninguém. Então, mas nesse momento, claro que a concorrência ela é lícita e deve existir. Não estou dizendo isso. Mas nesse momento, não deveríamos ter essa postura. Precisamos pensar que o objetivo desse movimento político, que agora está sendo colocado, tem só um objetivo. O objetivo é lutar por uma causa comum, seja você de qual empresa for, meu irmão. Meu irmão e minha irmã, de marketing multinível. Tudo bem, eu sou contra a Telex Free, não suporto, é pirâmide, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo, porque esse cara tal. Não importa. Você terá uma voz lá no Congresso. Eu talvez não esteja lá, né? Não serei assessor do Carlos Costa, muito pouco provável. Não é? Mas, de qualquer forma, se eu tivesse essa oportunidade, certamente uma das políticas de gabinete seria ter um acesso amplo e restrito para todas as pessoas do universo do marketing multinível, para levar as suas questões, as suas colocações, e juntos sentarmos e formarmos aí uma lei precisa e inteligente para que todos sejam protegidos, tanto contra, né, as pessoas que nos atacam de maneira gratuita. Não estou falando só de Telex Free, não. Pode entrar em qualquer empresa aí, tem gente que tem no Face lá, que é anti isso, anti aquilo, e vai lá e precisa coibir isso. Por quê? Porque são acusações infundadas sem provas. Né? Então tem que ter regulamentação. E hoje ainda não tem. Então, sendo assim, nós precisamos de uma regulamentação para todos. Então, proteger a todos. E principalmente quem vive dessa atividade. E mais do que isso, essa proteção também precisa ser para as empresas, porque a regulamentação não é só da atividade, ela é necessária. Ok? A gente pode pensar nisso no segundo momento, que a Telex Free, nesse ponto, é um divisor de águas. Porque hoje, conforme anunciado, não é novidade minha, né? Vamos dar ao crédito a quem de direito, Carlos Costa já anunciou aqui que nós temos uma nova atividade regrada no INSS, que é a figura do divulgador, independente. Então, você, meu amigo, minha amiga divulgadora da empresa Telex Free ou de outra empresa, você vai pagar INSS, vai poder se aposentar com essa atividade. Olha que coisa espetacular. Não é? Então, veja você. Então, são tantas questões que essa mesquinharia de pessoas que vem com essa pseudo-inteligência, dizendo que empresa é isso, empresa é aquilo, é bobagem. É bobagem. Eu, particularmente, confesso que eu não sou adepto de determinados modelos de marketing multinível. Eu recebo propostas de marketing multinível todos os dias, mas não tem um dia que eu não receba de alguma empresa. E eu fico impressionado pela minha exposição, por isso que acontece. E eu fico impressionado como existem empresas, que eu nem sei os nomes, nem sei. Mas não serve para mim, isso é pessoal, mas nem por isso eu vou ficar atacando. Né? Bom, e aí, é ou não é essa empresa? Não sei. Eu não estudo o modelo econômico delas. Por isso que nós precisamos da legislação. Porque ao invés de nós percorrermos um caminho contrário, joga a empresa no mercado e se ela explodir é, e se não explodir não é, o que se diz que é, não é? Ou que as pessoas acusam, mais do que isso, tem que ter responsabilização de pessoas, não é? Tem que ter representatividade no país. Então já existe uma proposta, que é a PL, né? Ou o PL, o Projeto de Lei 6667.
que não é o fim da discussão, mas é apenas a pedra fundamental para evoluirmos nesse sentido. Por isso que é importante o envolvimento com a política, não é? E eu sei que existem muitas pessoas que não gostam de política. Eu adoro política, com toda a sujeira que contém, mas ela é um instrumento fundamental em nossas vidas. Nós fazemos políticas no trabalho ou não. Nós fazemos política com os nossos amigos. Nós fazemos política dentro da nossa casa. Nós somos regidos por forças políticas, por mais que eu não vote. Outro dia, conversando com um vendedor de cachorro-quente. Na rua, eu sentei numa carrocinha, eu e meu filho, para comermos um cachorro-quente. Prensado, que eu adoro. É até engraçado isso. E começamos a conversar aqui sobre as questões da cidade. Eu vi a carrocinha do rapaz, perguntei aí como é que está, como é que estão as vendas, ele reclamou e tal. Aí começamos a engatar e a coisa vai evoluindo. Eu não quero nem saber de política, eu não voto. Falei, pois é, irmão. Esse é o problema. Precisamos querer saber de política. Porque se você passa essa dificuldade hoje, ela tem os seus pés fincados dentro da política. A mentira que hoje vivemos no Brasil é fruto de política. Se eu quero mudar, é somente fazendo assim. Se não, precisarei mudar para a montanha e virar ermitão. Não é? Se eu for ermitão, e nem assim vou escapar dos impostos. Porque se eu precisar de alguma coisa da cidade, pronto, estou pagando imposto. Então tudo é política. Então, nesse sentido, meu amigo e minha amiga que me assiste, eu espero de coração que nós possamos engendrar uma campanha em favor do Carlos Costa e outros que me vem à mente agora, que é o Duarte, lá no Acre, para que possamos lançar isso. Né? Essa questão agora, nesse momento, né? Para termos essa pedra fundamental política do segmento do marketing multinível e dar voz. Precisamos dar voz a isso. E no futuro, no próximo pleito, eu espero que tenhamos representantes em todos os estados. E eu vou afirmar uma coisa para vocês. Eu vou afirmar aqui, sem achismo e sem sombra de dúvida. Do jeito que essa empresa aqui, melhor dizendo aqui, do jeito que essa empresa revolucionou o marketing multinível e revolucionou nossas vidas, e me coloco aí, que quem fez Telex Free sabe disso, não é? Como revolucionou, mas lamentavelmente muitos perderam valores, não por culpa da empresa, mas pela situação que foi colocada, não é? De bloqueio, não é? Porque senão estaríamos trabalhando normalmente até hoje, sem problema nenhum, e ninguém estaria reclamando de nada. Não é? Eu posso afirmar para você que no próximo pleito, se nós tivermos representantes em todos os estados, nós vamos eleger muita gente para o Congresso Nacional, poderemos ter uma bancada muito forte de marketing multinível, de maneira geral. Ok? Aí sim vamos fazer a diferença. Veja, é um projeto de vida. Quando eu disse no plano novo, no último plano da empresa Telex Free, que foi lançado no dia 9 de março, que começou a vigorar no dia 10 de março. Em minhas apresentações e reuniões que fiz aqui com os membros da minha equipe de treinamento, em que eu levava uma explicação a respeito desse novo plano, que as pessoas não estavam enxergando ainda da maneira adequada, achando que a empresa deu um tiro no pé, aquela coisa toda, aquela bobagem toda, infelizmente, muitos... A empresa foi fechada lá nos Estados Unidos, sofreu tudo aquilo, né? Ou melhor, nem foi fechada, ela foi impedida de trabalhar lá também, não é? E terminou isso e as pessoas não compreenderam ainda a magnitude desse novo plano. Pois bem, nas minhas apresentações eu cansava de dizer, agora é possível fazer carreira nessa empresa. Carreira. Não é projeto para você imaginar, pelo amor de Deus, vamos entrar, ganhar dinheiro rápido. Isso não existe, dinheiro fácil não existe. Para mim nunca foi. E olha que eu trabalhei. E trabalho. Né, fazendo todo esse trabalho na internet. Não me canso de fazer isso, de forma nenhuma. Então, essa visão, né, desse novo plano, ele nos possibilitava isso. Então esse projeto não é para agora, para nós termos uma empresa, para entrar aqui, não, para fazer carreira nela. Por isso que estou falando daqui 4 anos, com toda a tranquilidade. Eu tenho certeza
né? Mesmo eu nunca ter conversado por telefone, eu ter falado, não é, assim, sobre esses assuntos, né, com o Carlos Costa em nenhum momento, falo disso só com o Renato Alves, né, eventualmente quando nos conversamos, mesmo assim, eu tenho certeza que na mente dessas pessoas é isso que se passa. É projeto duradouro. Por isso que não pode ter pressa agora. É claro que o tempo urge, né, ou como aquele personagem, né, da Senhora do Destino, de uma novela antiga aí da Globo, que falava o tempo ruge, né, que virou um bordão. Pois é, sabemos disso, porque as nossas contas elas são mensais. No entanto, a demanda para o acerto dessa situação política, econômica da empresa e jurídica vai demandar mais do que 30 dias. Aliás, um ano completou no dia 21 de junho de paralisação. Eu fiz aniversário das minhas transmissões, do meu vídeo, dos meus vídeos, né, no dia 1º de julho, quando eu lancei meu primeiro vídeo. Já estou um ano aqui falando com vocês, 1 ano e 10 dias para ser exato, né, e estamos assim. Então vocês veem com a importância de nós seguirmos um caminho e tentarmos realmente trilhar, né, na direção, num rumo da solução e num rumo seguro. Precisamos ter ideal, precisamos ter objetivo e precisamos ter, acima de tudo, perseverança. E não fazendo as coisas de maneira atabalhoada. Lamentavelmente não é. Precisamos ter foco, ok? Como diz o bom e velho ditado, em administração e gestão empresarial, que quando você não tem uma direção, quando você não tem um norte, qualquer direção serve. Ir para qualquer lugar é válido. Mas não. Aqui nós temos sim um objetivo. Ainda que nos bastidores, e que veio a público agora, essa questão da candidatura, que pegou muita gente de surpresa, outros nem tanto, né, que já imaginavam. Eu já estava mais inteirado, porque venho acompanhando isso muito de perto também, junto ao Renato Alves. Fui em reuniões com ele aqui, do partido da qual ele se filiou, né, também com o Galo Tube. Nós fomos lá na Assembleia Legislativa aqui de São Paulo, na época, não é? Então, estava junto deles, né, conversando, levando um pouco da minha experiência política, para nós desenvolvermos esse projeto. Então isso já vem desde o ano passado, então para mim não houve surpresa. Então vejam vocês, ainda assim que não seja de conhecimento do grande público, nós estamos sim, de alguma forma, cada um trabalhando no segmento e doando aquilo que é possível. Então entendam que eu sei que o tempo para alguns é diferente e respeito isso. No entanto, não é possível transformar as coisas de maneira tão imediata quanto nós gostaríamos. Claro, eu também quero solução para ontem, mas eu não tenho solução para ontem. Não há como fazer isso de maneira tão rápida assim. O que é preciso é a luta, é a briga, é a batalha, é a guerra, o que for, e perseverar. Se existe uma forma de atingir o sucesso, é com trabalho, dedicação e perseverança. Não vejo outro horizonte. Não vejo outra forma a não ser essa. E sendo assim, conclamo a todos vocês, a cada um, vamos nos politizar, sair do lugar comum da ignorância, no sentido de falta de conhecimento. Procurarmos entender o quão é importante a ferramenta política para proporcionar a todos nós as mudanças necessárias e fundamentais para que o marketing multinível seja amparado. Essa forma moderna de trabalho, de business, de negócios, de empreendimento, como queiram, como isso é importante para quem me assiste, para as nossas vidas. Não todos, evidentemente, repito, eu sei que nem todos são profissionais dessa área, mas o quanto isso é importante. Seja para complemento de renda, seja para quem se entrega de corpo e alma a essa atividade tão somente, o que for, não importa. Precisamos nos comprometer com esse objetivo. E a pedra fundamental para que isso aconteça hoje é elegermos Carlos Costa como deputado federal pelo Estado do Espírito Santo. Eu não voto lá, lamentavelmente, mas eu sei que os nossos amigos capixabas
que conheceram o sucesso do que é Telex Free, não vão desampará-lo agora, nesse momento tão importante. E acreditem, votar em Carlos Costa é votar na possibilidade do seu sucesso, quanto divulgador e quanto, digamos, profissional de marketing multinível, seja de que empresa você for. Porque essa bandeira é a bandeira que nos possibilitará, mais do que falar como bandeira de campanha, em que iremos levar saúde, educação, aquela conversa toda. Meu amigo, vai lá perguntar para o povo do Acre que falta faz a Telex Free, se eles precisavam do Bolsa Família. O discurso aqui não é fazer assistencialismo e levar Bolsa Família, é levar dignidade para sua casa, para que você possa ter dinheiro para financiar a educação dos seus filhos, porque o Estado não te dá isso. Que você possa ter dinheiro para ter o melhor plano de saúde, porque o Estado só te dá o SUS. Alguém sabe o que significa SUS? Seu último suspiro. Isso que é SUS. Então, você quer fugir disso, como eu também. Então, nós precisamos ter essa dignidade. Já falei de saúde e educação. Nós precisamos levar desenvolvimento econômico, melhor condições de vida, melhor moradia. Olha, falando de habitação. E eu não disse que que o Carlos Costa vai entrar, que vai levar a bandeira e levar as emendas parlamentares para fazer casas populares, para jogar em você dentro de uma pocilga qualquer, vertical, com apartamentos que são uma vergonha de infraestrutura, ficam lá abandonados depois. Não é? Você passa nessas moradias, a grande maioria, a grande massa crítica, são locais que são nojentos. Simplesmente amontoam as pessoas lá e elas ficam ao Deus dará. Tudo em petição de miséria, sem manutenção, sem organização. É construir algo vertical e joga as pessoas lá dentro. Então vejam, nós estamos falando de habitação porque você terá condições de comprar a sua casa, você terá condições de construir do jeito que você quiser. Estou falando de saúde, que você poderá cuidar de si mesmo, se amparar e tal e tal. E você vai colaborar com a saúde do país também. Por quê? Porque você vai pagar impostos, meu amigo. Você vai pagar INSS agora. Estou falando de educação, que ele vai nos proporcionar. Não é? Defendendo marketing multinível, você desenvolve essa atividade, você terá acesso à educação e a melhores possibilidades. Desenvolvimento econômico, também melhor alimentação. E toda essa bandeira que eles levam, que eu vou levar saúde, educação, só existe uma palavra no caso de marketing multinível. É o próprio marketing multinível. Ele te proporciona tudo isso. Então ficar nessa falácia, nesse discurso barato de educação, saúde e tal, a bandeira aqui é outra. Nós vamos dar, nós não, né? Estou me incluindo aí, peço perdão pela minha ousadia, né? Porque eu não sou eu o candidato, né? Mas é uma extensão, é natural. Com a defesa do marketing multinível, é isso que você terá em suas mãos. Todas essas possibilidades, sem do Estado pedindo migalhas, como acontecia no Acre. 70 mil saíram da linha da pobreza, não dependiam de Bolsa Família, colocou seus filhos em escolas particulares, pararam de ganhar salário de fome e deixaram de ser manipulados pelo governo assistencialista. Que depois vem com o discurso, se você votar no outro, ele vai arrancar a sua Bolsa Família que hoje eu te dou. Esse é o discurso. E o pior é que os caras acreditam. Isso que é o mais triste. Porque querem viver nesse comodismo. Falam em ter mais filhos para conseguir mais Bolsa Família. É um círculo vicioso. Precisamos acabar com isso. E a única forma é distribuir renda. Verdadeiramente. Porque no Brasil, quando se fala em distribuição de renda, o governo pega o dinheiro dos impostos e dá em forma de assistencialismo. E existe um movimento mundial contra isso, porque isso é decretar a falência do Estado no médio e longo prazo. E isso está provado, não sou eu quem digo, não sou eu quem inventei essas teorias. É só estudar a questão geopolítica mundial e vocês vão entender melhor.
ok? Então, em termos de processo nos Estados Unidos, não é, continua na mesma, nada mudou. Stephen Bidar, que é o gestor, agora mudando, né, já mudando da água para o vinho, que é o gestor lá da US Trustee, que está fazendo parte agora da Chapter 11, ou capítulo 11 das leis de falências que estão regendo aí a reestruturação da empresa nos Estados Unidos, pediu acesso a muitas empresas parceiras da Telex Free, como eu já disse na última transmissão, e foi concedida. E o juiz deu um prazo para que alguém queira objetar, contestar, enfim, a respeito daqueles pedidos até o dia 10. Né, haveria até houve provavelmente uma audiência, ou nem teve, né, porque o condicionamento é que se ninguém fizer objeção, não há por que ter audiência de objeção se não vai ter ninguém lá. Não é? E novamente ele abriu aí uma nova possibilidade de uma nova audiência para uma empresa específica. Não é? Eu vou compartilhar a tela aqui para rapidamente pincelarmos isso, que eu já deixei até separado aqui. Mas espera aí que eu vou ter que cancelar, é que eu tirei da página, agora sim. Deixa eu voltar. Deixe-me ver. Está aqui, vou compartilhar a tela. Iniciar compartilhamento de tela. Bom, como vocês podem ver, já estou compartilhando com vocês aí. Vou aumentar aqui para que possamos juntos ler. Então aqui, ó, tá certo aqui, ó, tá vendo? Essa é a tal da audiência que vão que terá aqui, ó, tá vendo? Uma publicação a respeito dessa audiência, que será no dia 17/7/2014, às 10 da manhã, tá? Para quê? É justamente que é a tal da moção do Chapter 11 Trust, ó, Stephen Bidar, para conduzir a regra, ou né, a regulamentação 2000, com a regra, né, ou capítulo, ou parágrafo 2004, para examinar, né, os documentos, né, para fiscalizar, vamos chamar assim, né, a documentação da Telecom Logic and Opt 3 Solutions. É o nome de uma empresa, tá, pessoal? Que provavelmente essa empresa, acho que eu li na vez passada, ela que fornecia os serviços, não é, de telefonia, VoIP, que nós vendíamos, né? Então veja vocês. Então tá aqui, ó. Então ele deu essa data aqui para essa empresa, sei lá, apresentaram lá suas objeções e tal, falando aqui de objection, não sei o que lá. Aí ele faz aqui, eu até li aqui, mas não tem nada assim de tão... Bom, e o que isso representa para nós aqui, nesse sentido e tal? É mais uma formalidade processual. Saiu dia 10/7, lá eles fazem ao contrário, né? É mês, dia e ano. Então, dia 10/7/2014, ele soltou essa nota prorrogando ou abrindo essa nova possibilidade, né, de audiência, como estou demonstrando aqui, para o dia 17/7. Ok, pessoal? Fora isso, não tem nada. Vou até mudar aqui, como vocês veem aqui, ó, documentos que foram colocados a dia 11/7, hoje, né? Tá vendo? Certificado de serviço, o cara fez um serviço lá, justamente dessa audiência lá, ele publicou e tá. Tudo isso precisa ser feito. Mais um que entrou com o nome lá não sei aonde, enfim, no dia 10/7, por aí vai. Muitos documentos aqui já concedendo, ok, ao Stephen Bidar o direito, né, e dando ordem para as empresas envolvidas. Nesse caso aqui, ó, as empresas de pagamento, que no caso eram, deixa-me ver aqui, Global Payroll, a GPG, né, que ficou um tempo lá na gestão da Telex Free, dos pagamentos, acho que foi isso em agosto, setembro do ano passado, eu tive a GPG também na época, a International Payout Systems também, né, que faz parte de tudo isso, que é a IPS, ProPay, não sei aonde é isso, eu não lembro dessa, porque deve ser empresas que faziam pagamentos em outros locais, né, porque afinal todos sabemos que a Telex Free é uma empresa global. Argos Payments está aqui, e o e-wallet, está vendo? Então está aqui, ó, expedido, a determinação conforme que foi pedido. Então o juiz aí não está concedendo tudo aquilo que foi solicitado pelo Stephen Bidar, ok? Está aqui. Stephen, olha o nome dele aqui, ó.
Está Stephen Dar aqui, né? Eles tiraram o B aqui, mas tudo bem. Esse é o nome da figura que está aí cuidando pela US Trust, não é? Representando o governo americano na fiscalização e na condução aí, enfim, da reestruturação da empresa. Então é isso. Olha, para vocês verem como está, digamos assim, acontecimentos formais que não nos acrescentam nada em termos. É claro que esses acontecimentos precisam efetivamente se concretizarem para que nós possamos aí, né, ir em direção de finalmente as coisas começarem a acontecer, mais importantes, que é a apresentação do plano de reestruturação, a formação lá das comissões, né, tanto de divulgadores quanto da empresa, a participação da US Trust, representante da SEC, sei lá, para que a empresa comece efetivamente a voltar às suas atividades e nós aqui possamos trabalhar. Então, essas formalidades, elas precisam acontecer. Senão a gente não chega lá no objetivo final. Quanto tempo vai demorar isso? Essa é a grande pergunta que muita gente faz. Quanto tempo? Ah, meu amigo, eu não tenho a menor ideia. Para vocês verem, tem um prazo aí até o dia 1 de agosto. O governo, né, o FBI, os órgãos governamentais que pegaram máquinas da empresa, eles têm esse prazo, segundo a ordem judicial, para devolver. Né? E aí vai se confirmar tudo aquilo que eles não querem enxergar. Não encontraram nada. Porque, vejam vocês, desde o dia 15 de abril, não é? Em que, a não ser que eles estejam manipulando alguma coisa lá, mas desde o dia 15 de abril eles estão com aquelas máquinas. Tá? E apresentaram o quê? O que lá nos Estados Unidos, mesmo lá, para vocês verem como, né, muda o endereço, cultura lá evidentemente é muito mais avançada, a justiça é mais avançada, mas a essência do humano e principalmente da teoria de O Príncipe de Maquiavel, meu amigo, está presente em qualquer sociedade. Né? Você quer destruir, você quer ter domínio econômico num determinado segmento e tem aí os seus dominantes, isso é muito natural dentro do mundo empresarial. A melhor forma de você manter isso é destruir seu inimigo. No caso aqui, o seu concorrente. E eles fazem isso mesmo. E não importa como seja. De que forma você vai fazer isso. Às vezes, eles chegam num jogo concorrencial absolutamente, quando você olha sob os olhos morais, digamos assim, antiético. Quem não se recorda, quem que não se recorda que me assiste agora, daquela propaganda do Guaraná, em que aparecia um cara no meio de uma plantação de Guaraná dizendo assim, olha, o Guaraná pode mostrar a frutinha aqui da qual a nossa bebida é feita. E você, Coca-Cola, você pode mostrar a sua? Gente, é um ataque, é baixo. Vamos combinar. Os caras chegam num ponto assim para tentar atingir o seu concorrente, eles vão lá embaixo, eles descem onde tiver que descer. Então, muita gente ataca e usa a arma que tiver à disposição. E se utilizam do governo para isso, se for necessário, se tiver influência. Foi assim que a United Fruit Company fazia, na época. Já falei dessa história aqui, desde o ano passado eu falo dela, porque é uma história, é um evento empresarial muito, muito importante no mundo dos negócios e da sociedade americana, que explica muito bem como é que as coisas funcionam. Não é? Então, nesse sentido, lá não é diferente, só que lá é um pouco diferente em outros sentidos. A justiça efetiva lá funciona de uma forma um pouco diversa, o que não garante 100% e tal. Nós corremos risco, sim, certo? Muito risco. No entanto, lá temos melhores chances do que aqui. Então, nesse sentido, meu amigo, e minha amiga que me assiste agora, temos que ter paciência e ter um objetivo, e ter uma meta, e termos força e perseverança. Enquanto isso, vamos tocando a nossa vida, fazendo outras atividades, quem não puder esperar, tentando não prejudicar pessoas, isso que é fundamental, pé no chão e seguir em frente. Porque o caminho é esse. É nós nos organizarmos, criarmos leis, ou lei no caso, regulamentar a atividade econômica das empresas de marketing multinível.
Não se preocupem agora em organizar e regulamentar a atividade do operador de marketing multinível. Isso não tem importância nesse momento. Vieram com esse discurso equivocado e eu denunciei no ano passado uma lei patética de um deputado que era lá do Amazonas, que eu li aquele projeto de lei e eu falei, meu Deus do céu, essa é a qualidade dos deputados que nós temos. Se via ali que era uma tentativa eleitoreira, já desde aquela época, de alguém que não entendia nada de marketing multinível, preocupado em organizar com a ideia eleitoral de que estaria protegendo, nos protegendo, divulgadores, né? E, portanto, divulgadores do estado dele, para ele conseguir votos depois. O cara está pensando em mim. Mas isso não é importante agora. Sabe por quê, irmão? Meu amigo, minha amiga divulgadora, nós, eu já falei disso, vou repetir, nós somos empresas individuais. Cada um de nós somos uma empresa, nós somos um empreendedor. E desenvolvemos a atividade, seja sob o ponto de vista operacional, eu presto serviço para a empresa e vendo os meus VoIPs, ou seja, sob o ponto de vista de formador de equipes. Então eu desenvolvo rede, eu tenho equipes e vou aumentando essa equipe, fazendo esse trabalho e ao mesmo tempo vou criando uma forma de vender no atacado os meus VoIPs. Estou falando no caso do Telex Free. Se for outra empresa, existem aqueles que vendem o seu produto, vai de porta em porta, oferece, olha, isso aqui é bacana e consegue efetivamente vender. Outros fazem equipes e distribuidores. E assim faz a sua rede crescer, ou sua rede de distribuidores e ganha dinheiro com isso. Simples assim. Mas nesse momento, não é importante o operador de marketing multinível. Nós precisamos regulamentar a atividade econômica das empresas. Porque são as empresas que são atacadas. Elas que são impedidas de trabalhar. Elas é que são desamparadas pela legislação. E o senso comum as vê como empresas bandidas, literalmente. Quantos entram em empresas e depois saem falando mal delas? Seja qual for. Seja qual for. Por quê? Porque não tem regulamentação. O cidadão entra e não sabe exatamente no que está entrando. Aí existe sim, aí vem a falha do operador de marketing multinível, que é aquele câncer que existe, que é o cadastrador. Aquele que faz vídeos, não fala de produto, derramamento, o cara não sabe nem o que é VoIP, e vai para a TV para falar o quanto ele ganha porque ele tem um monte de gente abaixo dele. Por que você acha que a gente está nessa situação? Não é? São os cadastradores que vendem facilidades que não existem. Por isso precisa regulamentar. Por isso que quando o Telex Free voltar, se preparem. Será outra realidade. Esses ratos de porão, cadastradores, que depois viram as costas e vão pulando daqui para lá, são verdadeiros ratos mesmo, não estão preocupados não. Você vai na palestra deles, pergunta o que é o produto, ele nem sabe. Fala, meu amigo, eu estou vendendo aqui é o seguinte, ó, faz rede, aí bota a gente dentro. Infelizmente, nós temos esses crápulas. E não é somente em Telex Free, não, viu? Não se engane. Não se engane. Sob um manto de empreendedores, de carteira, de negócios, multi não sei o que lá, de investimento, como se isso fosse bolsa de valores. Procuram vender facilidades que não existem, que na verdade eles só estão olhando para eles mesmos. E depois abandonam a equipe, e aí é fácil. Né? E aí fica fácil. Vai, aparece em outro, não, agora essa daqui é ótima. Essa daqui eu estudei um ano, pode confiar que essa daqui... E a gente vai vendo no cenário, não estou criticando ninguém, nenhuma empresa. Estou falando da realidade. E quando nós vemos as sucessões de fatos, é que nós vemos o mundo de outras pessoas desmoronar, sonhos diluídos novamente, por aí vai. É isso. Então não se preocupem. Não se preocupem. A volta da empresa vai ter outros contornos. Muita gente talvez não queira voltar para a Telex Free. Muita gente. Não é? Porque vai ser um pouco diferente. Da minha parte, eu só espero que eles não matem a fórmula econômica,
para tentar se adequar a alguma questão política. Minha única esperança é essa. Meu único senão. Que senão, para mim, também não serve. Então, cada um fará a sua análise, não é? Mas de uma coisa eu tenho certeza. O código de conduta será outro. Olha, gente, quem aqui que me assiste que não viu determinados pseudo-líderes colocando assim, olha, quem entrar na equipe no final do ano, eu vou sortear um carro para quem entrar comigo. É inconcebível. No futuro, isso aconteceu, mandou o print da tela, pode escrever, a conta do cara é cancelada no dia seguinte. É assim que vai ser. E precisa. E falou o que do produto? Não, produto. Você vai entrar comigo? Vai ganhar, eu vou sortear um carro. Vou dar um Camaro, não sei quando. Se você trouxer 10 pessoas, você vai ganhar um iPhone, sei lá. Traz 10 pessoas na semana, eu te dou um iPhone de presente. Isso não é marketing de rede. Isso é cadastrador nojento. Pessoa sem ética, que quer atrelar o seu sucesso tão somente a essa questão. É lícito desenvolver equipe e ganhar dinheiro com isso. Não sou contra. O problema está na forma. A forma covarde. Só isso. Esse é meu único senão. Nesse tipo de coisa eu não acredito. E é por isso que estamos assim. E essas mesmas pessoas têm o seguinte discurso. Bom, quando a Telex Free não servir mais, a gente está numa empresa, a gente pula para outra. Aí a gente vai na outra e tal. E ele está preocupado com o que mesmo? Com a empresa, com você, na rede dele? E aí você vai descobrir que a rede do cara, alguns têm sucesso, outros que se dizem ter sucesso, a grande maioria que diz ter sucesso não tem. Agora, alguns têm. Eu nem preciso dizer nome, porque eles são bem conhecidos. Tem alguns que você encosta nele e me fala um pouco do VoIP. O cara nem sabe o que é. Não sabe absolutamente nada sobre o seu empreendimento. E é isso que precisa acabar. Pois bem, meus amigos, estouramos o tempo bastante. Foi um bate-papo hoje, né? Como eu já disse ao longo desse programa. Tudo muito, entre aspas, aí tranquilo. Demais, em função das acomodações formais de processos, prazos, enfim. Né, nos Estados Unidos, a questão das acomodações, do atendimento às formalidades fundamentais e necessárias para os andamentos, para a possível e esperada reestruturação da empresa, que eu espero que se concretize, né, depende ainda de uma série de questões. O Stephen Dar está fazendo sua lição de casa atrás das informações, já existem prazos estipulados até o dia 1º de agosto, aí ele vai estudar tudo isso, para depois a gente ver, não é, aonde efetivamente tudo vai se encaminhar e tomaremos conhecimento. Por enquanto, ainda tudo muito, digamos assim, sem definição muito clara. Não é? A empresa não pode oferecer as informações porque está na mão do próprio governo, que tomou toda a empresa. Não é? As empresas que fazem parte das parcerias e tal com a Telex Free vão fornecer os dados, ninguém fez nenhum tipo de objeção, porque não tem motivo para isso, pelo menos não vi nada, só vi essa questão do dia 17 para essa empresa, porque deve ser alguma razão técnica, que eu também não sei, lá não é explicado. Não é? Se tiver alguma coisa também, não adianta nada sabermos a respeito disso. Pouco importa, o importante são formalidades para que lá na frente as coisas aconteçam. E, resumindo, não vejo um tempo muito próximo para retornarmos às atividades, como alguns procuram colocar aí de maneira falsa, e denunciei isso semana passada. Não é que surgiu essa notícia que dia 15 ia voltar o VoIP, depois dia 1º a gente já volta. Uma bobagem sem fim, eu já vim aqui, já falei o que tinha que ser falado. Tá certo? Então hoje, mais um dia de bate-papo, reflexões sobre a candidatura aí do nosso querido diretor de marketing da empresa, né, da Impact, que é o Carlos Costa. E nós vamos aí, firme e fortes, em direção à solução e à nossa vitória, de uma forma ou de outra, acreditem, ela virá. Agora, o caminho é longo e ele é duro. Vai exigir muito trabalho, muita perseverança e determinação.